Olá, você que está conosco, o Projeto Eureka dizendo bom vestibular. Os vestibulares chegando com toda a intensidade e você muito bem preparado. Preparado para quê? Para fazer uma boa prova, utilizar os seus conhecimentos e, é claro, na prática, relembrar que existe muita gente torcendo por você, assim como nós, a equipe do Projeto Eureka e o professor Matheus chegando daqui a pouquinho com orientações sobre a boa química da vida. Olá pessoal, hoje vamos estudar o deslocamento de equilíbrio. E o que o seu exame cobra do deslocamento é um trabalho mecanizado regido por um princípio que é chamado de princípio de Le Chatelier. Só que antes de a gente falar nessa forma mecanizada, eu queria mostrar para vocês qual é a essência do deslocamento. Vamos pegar como exemplo a reação N2 mais 3 do H2 em equilíbrio com 2 do NH3, todos gasosos, e o ΔH dessa reação igual a menos 22 quilocalorias. Nós sabemos que quando a reação está em equilíbrio, nós temos as duas reações ocorrendo simultaneamente, né? As reações direta e inversa. Quando nós falamos em deslocar um equilíbrio, nós já sabemos. Se eu vou deslocar esse equilíbrio para a direita, significa que eu vou aumentar a quantidade de produto. Se a gente diz que vai deslocar esse equilíbrio para a esquerda, significa que nós vamos aumentar a quantidade de reagentes. Quando eu quero deslocar um equilíbrio, eu tenho que criar um favorecimento maior para uma dessas duas reações. Se eu favorecer mais a reação direta, o equilíbrio se desloca para a direita. Se eu favorecer mais a reação inversa, esse equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. E favorecer mais uma reação significa aumentar mais a sua velocidade, ou seja, se eu aumentar mais a velocidade da reação direta, eu desloco o equilíbrio para a direita. Se eu aumentar mais a velocidade da reação inversa, eu desloco o equilíbrio para a esquerda. De todas as alterações que podemos fazer para deslocar um equilíbrio, um que nós temos condições de discutir todos os detalhes é a temperatura. Nós vimos, quando estudamos a cinética química, que o aumento da temperatura aumenta a velocidade de qualquer reação. Eu até chamei a atenção que não interessa se a reação é endo ou se a reação é exotérmica. Aumentando a temperatura, eu aumento a sua velocidade. Porém, quando nós temos aí um equilíbrio, eu tenho as duas reações ocorrendo, né? As reações direta e inversa. E para eu saber qual das duas velocidades vai aumentar mais, eu tenho que identificar as reações endo e exotérmicas. E isso conseguimos perceber pelo sinal do ΔH. Da reação que nós temos aí como exemplo, o ΔH da reação é negativo. ΔH negativo nos garante uma reação exotérmica. Só que nós não podemos esquecer que no equilíbrio eu tenho as duas reações acontecendo. Se a reação direta é exotérmica, isso me garante que a reação contrária à reação inversa trata-se de uma reação endotérmica. A reação exotérmica libera calor, a reação endotérmica absorve calor. O aumento da temperatura aumenta a velocidade das duas reações. Só que eu, aumentando a temperatura, estou fornecendo calor para o sistema. E se eu forneço calor para o sistema, eu estou favorecendo mais a reação que absorve ou a reação que libera? A que absorve, né? A que libera nem está tão interessada nesse calor, tanto é que está liberando. Ou seja, o aumento da temperatura aumenta a velocidade de qualquer reação. Porém, aumenta mais a velocidade da reação endotérmica. Por isso que a gente diz que o aumento da temperatura favorece mais a reação endotérmica. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Então, todas as outras alterações que possam ser propostas para um deslocamento, a rigor eu teria que fazer essa análise. Com a alteração, o que acontece com a velocidade da reação direta, o que acontece com a velocidade da reação inversa, para onde a velocidade aumentar mais, é para onde o equilíbrio vai ser deslocado. Mas, como eu disse, o que o seu exame cobra é um trabalho mecanizado que é regido por um princípio que trata-se aí do princípio de Le Chatelier. E aí, nós vamos falar nesse princípio e vamos chegar à mesma conclusão, obviamente. Então, vamos ver. O princípio de Le Chatelier diz para nós assim: qualquer alteração que eu faça numa reação em equilíbrio, o equilíbrio se desloca no sentido para compensar a alteração que foi feita. Ora, se eu tenho uma reação em equilíbrio, se eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo calor.
Se eu estou fornecendo calor para o sistema para compensar essa alteração, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de retirar parte desse calor que está sendo fornecido. E para que haja retirada de calor, ele tem que absorver calor. Está aí a mesma conclusão, de acordo com Le Chatelier. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Agora, se eu diminuo a temperatura, diminuindo a temperatura, eu estou retirando o calor do sistema. Para compensar essa alteração, o equilíbrio se desloca no sentido de repor parte desse calor retirado. E para que haja reposição do calor, ele tem que liberar calor. Por isso que a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica. Um segundo fator para deslocar o equilíbrio é a pressão. Só que nós já sabemos que quando se fala em pressão, só nos interessam as substâncias no estado gasoso. Havendo sólidos, havendo líquidos, quer dizer, não havendo nenhuma substância gasosa, se eu mudo a pressão, eu vou trazer alterações para o sistema? Com certeza. Só que são alterações irrelevantes. E nós só levamos em conta aonde eu tenho as mudanças significativas. E com relação à pressão, é quando houver pelo menos uma substância gasosa. Para a gente estudar aí o estado gasoso, nós recorremos sempre aos recipientes que apresentam o êmbolo, que é essa parte móvel aí da seringa de injeção. Aí é só observar. Conforme eu abaixo esse êmbolo, se eu estou abaixando o êmbolo, nós estamos aumentando a pressão sobre o sistema. Mas em contrapartida, abaixando esse êmbolo, o volume vai diminuindo. O equilíbrio se desloca no sentido de compensar essa alteração. Se nós temos agora um volume menor, o equilíbrio se desloca no sentido das substâncias que ocupam esse volume mais baixo. Ou seja, o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido do menor volume gasoso. Agora, se eu diminuo a pressão, que é quando nós subimos esse êmbolo, conforme eu vou diminuindo a pressão, em contrapartida o volume vai aumentando. Para compensar essa alteração, o equilíbrio se desloca no sentido das substâncias que vão ocupar esse maior volume. Fala, tá bom. O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido do menor volume gasoso. A diminuição da pressão desloca o equilíbrio no sentido do maior volume gasoso. Mas numa equação, numa reação química, como é que eu consigo determinar aonde é que nós temos o volume maior ou o volume menor? Para isso, a gente tem que lembrar de uma lei que você estudou quando trabalhou com cálculo estequiométrico. Numa reação química, nós temos, tendo a presença de substância gasosa, entre os gases participantes dessa reação, nós temos uma proporção volumétrica, que é dada pelos coeficientes do balanceamento dessa equação. Observando a equação N2H2 em equilíbrio com 2NH3. Independente do estado físico, todos esses coeficientes fornecem a proporção em mols. Se eu tenho substância gasosa, além da proporção em mols, ele me oferece também a proporção volumétrica. Então, no caso do N2, coeficiente 1, eu posso fazer a leitura como 1 mol ou 1 volume gasoso. O H2, coeficiente 3, 3 mols ou 3 volumes gasosos. E o NH3 tem aí coeficiente 2, 2 mols ou 2 volumes gasosos. Aqui o que está me interessando é a proporção volumétrica. Então aí, à esquerda, nos reagentes, nós temos 1 mais 3, 4 volumes gasosos. À direita, que é do NH3, eu tenho 2 volumes gasosos. Então, aumentando a pressão, o equilíbrio se desloca no sentido do menor volume, então vai se deslocar para a direita. Diminuindo a pressão, ao contrário, vai no sentido do maior volume gasoso, então vai deslocar para a esquerda. Como eu disse, quando eu tenho substância gasosa, proporção em mols e proporção volumétrica, a mesma coisa. Então é por isso que ao invés de eu dizer que o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido do menor volume gasoso, é o mesmo que se a gente disser desloca o equilíbrio no sentido do menor número de mols de gás. O mesmo vale para a diminuição da pressão, que o equilíbrio se desloca no sentido do maior volume, que é o mesmo que se a gente disser o maior número de mols de substância gasosa. Ainda temos um terceiro fator que desloca o equilíbrio, que é o que nós vamos ver aí no início do próximo bloco.